Se o Planeta Mulher tivesse uma receita, era só juntar muito amor, respeito, amizade e empreendedorismo, que é o assunto de hoje aqui no Planeta Mulher, ou seja, a receita está pronta. Eu tenho comigo Lourdes Teles, que é uma empreendedora, é uma mulher que eu admiro demais, é uma mãe, é uma soriana, é uma guerreira, é uma trabalhadora e é uma mulher que chegou hoje de uma feira e já está aqui com a gente no Planeta Mulher porque está lançando um novo produto e aproveitou aqui um momento muito especial da história para isso também, certo, Lourdes? Sim, nós já lançamos nas São Joaninhas. Antes de mais, obrigada pelo convite, Claudine, que é sempre um prazer estar aqui, mas estamos a aproveitar as comemorações dos 40 anos de Angra ser considerada Património Mundial pela Unesco, para divulgar, mais uma vez, e sendo o Natal uma época de consumo naturalmente para oferecer lembranças à nossa família, aos nossos amigos e etc., estamos a reavivar este lançamento. Temos aqui uma reprodução dos malucos, gosto de dizer malucos porque foi moeda cunhada na terceira, sim, com... na época das lutas liberais, em 1829, apenas aqui na terceira estavam a corte. Sim. E então, para que não havia moeda a circular, exato, e o que é que fizeram? Precisavam cunhar. Então foram utilizados os sinos da igreja, alguns resíduos de prata e bronze, para fazerem moeda na terceira. Está aí explicado o heroísmo, né? Sim, sim, sim. O heroísmo já está de muitos anos. Sim, de longa data. Aliás, nós já antes tínhamos tido experiências sobre isso e voltámos a ter, como você pode ver. E se eu posso apontar na moeda que tenho no peito, é a coroa régia, Dona Maria, e aliás tem escrito mesmo, e para isso eu tenho logo que pôr os óculos, Ilha Terceira. Podemos ver perfeitamente 80 reis e a Regina Maria. Era uma ideia que já tinha há algum tempo, eu trabalhei no Banco de Portugal e tenho mesmo duas moedas dessas que circularam e que fiz questão, não valem grande coisa as minhas, mas há algumas que valem mais, para ficar uma para cada um dos meus filhos, tenho 2 filhos. E tinha sempre a ideia... Porque elas têm poucas. Há poucas, elas foram recolhidas e há pessoas que fazem coleção. Sim. E depois, além disso, como foi uma coisa feita na terceira, há um núcleo que tem pouco conhecimento sobre isso, que as torna mais raras, porque quando há a escassez, cresce a apetência. Ou seja, essa moeda era a tristeza dos espanhóis. Sim. Se podemos dizer já assim. Já nós temos isso aqui. Sim, podemos dizer assim. Mas seja como for, eu tinha sempre essa ideia, como a Biacori está associada à vertente cultural e embora as plantas endémicas sejam sempre o nosso ex-libris, aqui que as pessoas mais gostam, e, por exemplo, a pomba que eu tenho ao pescoço, que foi das primeiras linhas... Eu ia te cortar para falar dessa pomba, porque eu tenho uma aí. Porque também é da vertente cultural, sim, para nós o Espírito Santo, mas que também hoje em dia tem muito a ver com a paz, no contexto que nós estamos a viver, com as guerras, com todas as dificuldades que há no mundo, a paz é sempre um chamariz às pessoas. E achei que este ano, para não me dispersar muito, era a altura ideal para a Biacori homenagear os malucos. E foi isso, nos 40 anos de celebração da Angra do Heroísmo como Património Mundial da Unesco. A Lourdes traz aqui uma série de vertentes. Vertentes da criatividade, vertente da coragem, vertente da perspicácia e cria aqui essa linha que foi feita com a ajuda de muita gente, nomeadamente a Câmara e também pessoas que trabalharam aqui, mas a verdade é que sai da sua mente. Sim. Você é que traz
Sim. Eu, ainda quando eu vi esse projeto, eu falei, isso é uma prenda para a terceira. Isso é uma prenda para a terceira. Alguém falou, não faça, ou quando surge essa ideia, toda a gente fala, como é que essa mulher traz uma ideia dessa? Eu creio que foi assim, né? Sim, as pessoas ficaram espantadas, mas quando eu falo com as pessoas que percebem, que conhecem, incentivaram-me logo a apoiar. Eu estava há bocadinho a referir o meu primo António Couto. E quando lhe falei nisso, ele achou uma ideia excelente, porque ele está ligado a tudo o que é a filatelia e a numismática e tudo. E tentou logo incentivar ao máximo, embora ele tenha dito sempre assim, eu, para ter esse projeto, eu tenho que ter a vertente comercial, porque senão não é viável. Nós tivemos que fazer uma prototipagem, embora a Câmara tenha colaborado connosco, nos deu os desenhos vetorizados e tudo mais, que são coisas que custam dinheiro. E é sempre um investimento enorme. É sempre um investimento e depois não sabemos se vai ser viável ou não. Sem a certeza. Embora as ideias partem em grande parte de mim, é uma empresa familiar e, por exemplo, a conversar com o meu irmão, ele dizia-me assim, eu acho que ninguém sabe o que é o maluco, não vai ter interesse. Para isso mesmo tem um Planeta Mulher. Para isso mesmo tem um Planeta Mulher. Ok, mas é engraçado que o maluco, a memória sim, porque é um monumento que toda a gente conhece, está lá, ainda é atual, etc. E, sem dúvida, as pessoas acham graça e identificam logo. Mas o maluco tem tido outro cunho, porque tem a ver com tesouro, com antiguidade, com tradição, com uma coisa que é única. A memória também é, mas tudo o que é moeda, tudo o que é relacionado com moeda no nosso ramo, que está associado a valor, a riqueza, as pessoas, né? é riqueza, porque toda a gente anseia ter riqueza. Seja em prata, seja em que for, mas toda a gente quer ter valor. E por isso tem ainda mais sido com uma história tão rica como essa, acredito. Claro, e eu estou a dizer de uma forma muito resumida. Exatamente. Porque isto seria muito mais para nós podermos falar sobre o assunto e há coisas que eu também próprio não sei. Claro. Imagina se a gente retorna aqui ao tempo e de repente as pessoas daquela época estão desmanchando sinos para fazer essa moeda. Desapareceram das igrejas, mais tarde é que saberam o que é que se passava. Foi de uma forma rudimentar, com moldes de areia e tudo. São processos que eu não sei explicar bem, porque a minha área é sempre artesanaria, já há muitos anos, nós fizemos 95 anos este ano, a nossa família. Estamos sempre associados a isso, mas a parte técnica, por isso eu também preciso depois da ajuda do meu amigo Bruno da Rocha, que além de ser... É o design, né? Ele é um joalheiro, tem a sua própria coleção e eu poucas vezes refiro o nome dele, mas ele entrou e entra na nossa história. Ele percebe o que é que quer, embora sejam feitos moldes, o que é que nós queremos. Eu gosto sempre de falar no plural. Embora sejam feitos moldes e sejam prototipagens, como foi o caso dessas que foram fundição, porque tinham muito detalhe, não podiam ser apenas manuais. Tudo isso, primeiro é fundido, muitas vezes é fundido em bronze, para nós vermos se é o resultado. Por exemplo, o ano passado lançámos a coroa enfeitada do Espírito Santo. Eu não trouxe nenhuma por acaso, mas é para voltar, porque vale muito a pena. A coroa foi difícil, porque uma coisa que de um modo geral tem este tamanho, com flores e com os detalhes que eu queria, e ele dizia, não tenho condições de fazer uma coisa, mas ele conseguiu. Foi andarmos atrás e a frente. Também a sua força atrás, vamos ele diz, Lourdes, eu vou conseguir. Começa ele assim, Lourdes, não vou conseguir. Disse, vamos tentar, pensa. Porque jeitinho assim, bem mulher, né? Eu vou acalmar, mesmo, tenho com esse jeitinho. Vamos pensar, se calhar vais chegar lá, não sei quanto. Depois lá um dia ele diz assim, acho que consigo. Só com 9 décadas, só com essa força você chega às 9 décadas? Sim, acho que sim. Com essa persistência. Com esse entusiasmo. Eu não conhecia o meu avô sequer. Foi ele quem abriu. Bem de São Miguel? A minha avó era de São Miguel, ela era de Lisboa. Ele era Ourives de Prata e veio cá como amador teatral e acabou de ficar nos Açores. Casou com uma miquelense, mas estabeleceu-se cá porque cá tinha mais rentabilidade do negócio. A questão tem tudo a ver com isso. Eu não o conheci, mas acho que nós somos todos, eu, os meus irmãos, o meu pai, somos todos pessoas muito ligadas àquilo que sempre tivemos na tradição, a valorizar o que nos deixaram, ao nosso legado. Nós já falámos vezes sobre isso. E temos já continuação nos nossos filhos, na minha filha, nas minhas sobrinhas e quem sabe mais terá em pouco tempo. E é um depoimento tão maravilhoso que quantas vezes você disser, para mim ainda faz mais sentido, porque... falamos agora há pouco sobre a paz.
cada dia mais faz sentido sobre isso, porque no momento em que uma pessoa, e eu tenho essa minha pombinha também, eu adoro escolar, e todas as vezes que eu coloco o Espírito Santo no meu pescoço, eu sinto o peso de uma responsabilidade. Sim. Não é? É uma coisa interessantíssima, e desculpa interrompê-la, mas este ano realmente tem sido muito prolífero em acontecimentos. Nós participámos no Texto das Azores, já é a 5ª vez que participamos, e é muito interessante que as pessoas dizem, por acaso, eu uso muito isto, claro, e eu estava com ele ao balcão, e as pessoas do continente que não têm conhecimento, muitas delas, da nossa cultura, nem dos cultos do Espírito Santo, nem o que isso que significa para nós açorianos, mas dizem logo, mas que bonito, linhas tão simples, aquele pássaro, mas será a andorinha? E disse, não, é uma pomba mesmo. Pode até ser da paz, mas para nós é do Espírito Santo. E é um conforto, porque ele parece que... Não é que ele cola também no nosso corpo, mas ele fica na gente, né? O meu é por dentro da roupa ou por fora, por acaso hoje eu tô com esse aqui, que por acaso tem uma coisa interessante, ele tem os dois lados. Sim, precisamente por isso é que inclusive os brincos. Nós fizemos questão dos brincos ser um lado a coroa, régia, e do outro lado o valor numismático, que era a moeda. E, portanto, tinha que ter isso. Se me permite, eu gosto de contar essa história que é muito interessante, se me permite. Claro não sei o que é que a Cláudia ia dizer mais, mas fizeram um hotel aqui, não sei se posso dizer o nome. Pode dizer. Hotel Zenit. Sim. E estava lá uma pessoa hospedada, eles têm na recepção uma reprodução grande dessa medalha. Sim. E a pessoa era do Norte da Europa. Dessa que é o maluco? Sim. E a pessoa, com a face dos 80. Ok. E a pessoa era, que era 80 reis. Sim. Em 1829, no século XIX, eram reis. E a pessoa era do Norte da Europa e viu aquele medalhão, passou na nossa montra, viu a medalha e fez questão de levar. Porque ela disse, eu sei a história que quando estavam aqui a reconstruir este edifício, encontraram uma moeda. E eu acho que é bonito levar isto é o que eu quero levar daqui. Levou para onde? Para o Norte da Europa, não sei precisar o país. Sim. Porque não me souberam transmitir, não sei se foi a Alemanha, não sei, mas sei que era o Norte da Europa. E ela disse, interessa-me levar valor de um lugar onde eu estive, uma coisa que foi feita cá. É porque são dois valores juntos numa peça só. É o valor de uma prata, não é? Mas é o valor também da história, que eu acho ainda muito mais valioso. Porque a minha área não é essa, mas nós temos que destacar é a parte cultural que nós temos. Não podemos vender só o que só não temos. É isso. Tem que ser a parte cultural da nossa ilha. Eu lembro de uma entrevista que nós fizemos há muito tempo atrás e aquilo ficou na minha mente. E todas as vezes que eu vou comprar uma prenda, eu prefiro dar, em vez de uma peça de roupa mais cara, alguma coisa, dar uma joia, uma peça em prata, ou mesmo uma pequena peça em ouro. Porque isso vai perdurar durante anos e séculos, não é? Sim. Isso também representa essa história. Sem dúvida. Porque as moedas de 829, não é? Tiveram até enterradas, sabe desde quando? Exatamente. E encontraram e entregaram no museu, o que é muito interessante para preservar. Não se esqueça quem foi nem quem deixou de ser, mas pelo menos foi a forma como contaram a história. E há um grupinho do qual o meu primo faz parte, o Renato Oliveira também, que são pessoas muito ligadas à cultura e gostam de falar sobre isso. O José Álvaro do Tuk-Tuk. Sim. Eu costumo dizer que eles têm uma tertúlia das manhãs ali a falarem sobre isso e é pena, às vezes, não haver maior interesse da nossa juventude ou nós não sermos capazes de criar esse interesse neles porque é importante fazer ligação do nosso passado ao presente. Não há e o presente vai ser o passado da amanhã. Exatamente. Porque isto é assim mesmo. As coisas têm a ver com isso. E sabe o que eu acho, Lourdes? Quando a gente fala em heróis de vários séculos atrás, que tiveram essa capacidade de desmanchar sinos e outras questões para poder fazer as moedas pelo nome da pátria, não é? Sim. Patriotismo. Patriotismo, claro que sim. Ainda hoje tem descendentes dessas pessoas, que de alguma forma vocês são, eu era do Brasil, mas vocês são descendentes dessas pessoas e estão lutando por esse presente. Sim, você tem essa noção de que o resgatar esse passado, trazer para cá, é uma forma de honrar quem fez isso? Sem dúvida nenhuma, e é assim, é claro que a minha idade favorece isso.
Eu, se calhar, quando era mais nova, não estava desperta para esse sentimento. Se calhar a minha filha não está tanto. Ela incentiva muito e ela gosta muito de saber, de acompanhar e tudo, mas eu costumo dizer que ela é uma mulher dos números e eu sou. Sim. Eu tenho um amigo que diz que eu idealizo e os outros que se lixem. Olha, o mundo é dos sonhadores, acontece isso. Não, mas isso é sempre trabalho de grupo. E é como ele disse, há bocadinho tem muita preocupação se tem ou não rentabilidade, porque senão os investimentos não fazem sentido. Claro. E nós temos a empresa e temos os nossos funcionários e nós próprios trabalhamos lá. Claro. Todas essas coisas criam responsabilidade. Mas a minha idade, se calhar, tem muito a ver com isso, porque à medida que nós vamos vivendo e vamos tendo a preocupação, e eu não parei no tempo. Eu acho que a gente tem que ver o dia a dia, acompanhar as tecnologias, etc. E fico encantada com as coisas que é possível fazer, embora valorize muito o que foi possível fazer sem técnica nenhuma. Valorizo muito. Pronto, e a gente não pode deixar esquecer isso. Não pode. Eu acho que eu já falei, já mencionei aqui nessa entrevista, que essa é sem dúvida uma prenda para Angra do Heroísmo, para os Açores todos, mas vamos falar aqui em Angra do Heroísmo, mas é também uma prenda muito bonita de Natal. E a gente fala sempre, né? Se você dá uma joia, ela vai ficar para sua filha, mas vai ficar para sua neta, vai ficar para tanta gente. Isso também é importante para vocês, porque tanta gente já passou. Eu imagino o seu dia a dia. Chega uma avó comprando uma prenda para uma neta. E você pensa, esses dias eu vendi isso para essa senhora que não é? Muitas vezes a gente... Que já passaram 20, 30 anos. Sim, porque nós, precisamente, lá está, a longevidade, e assim, eu não estou sempre ao balcão porque... Para além disso, tenho as minhas pequenas, que são todas muito simpáticas. E a juventude, e a juventude é preciso e tudo mais. Mas é gratificante quando as pessoas dizem, olha, a minha avó comprou aqui isso para mim, ou somos vossos clientes desde o tempo do meu casamento, por exemplo, desde que os meus filhos nasceram. Isso é uma coisa que só quem acompanhou esse percurso é que pode dizer, isso é muito bom. Sim, acompanhou... E nunca ficou... E manteve. E nunca ficou presa no tempo. Conseguiu trazer inovações e projetos como esse, que assim que eu fiquei sabendo, eu confesso, eu fiquei sem palavras. Eu falei, como é que uma pessoa quase que literalmente desenterra uma coisa dessa e traz para uma moda de brincos, de anéis? Eu estou definitivamente... trazendo na minha orelha assim, história. Se nós formos a ver, e volto a dizer, sou uma leiga nessas coisas, mas a arqueologia e tudo isso, como é que conseguem, através dos artefactos, seja do dia-a-dia ou daqui das joias ou do que for, descobrir como é que as pessoas viviam. Exatamente. E isso vai ficando. Isso é exatamente a mesma coisa. É precisamente isso. De alguma época... No futuro, isso aqui vai ser um achado arqueológico. É interessante porque eu fui há pouquíssimo tempo no Egito e muito se sabe sobre os egípcios, exatamente pelos colares que eles usavam. Aquilo mostra até qual tipo de pedra que existia naquele local. E a mesma coisa vai ser aqui. Eu nunca fui, eu tenho uma grande paixão, gostava muito de ir. É uma zona que nós temos um bocadinho de medo devido ao... Então agora? Sim, agora pior, mas... É um sonho de um dia, se calhar, lá ir. Gostava muito de ir às pirâmides. Precisamente por isso, porque a antiguidade egípcia fascinou. E eles viveram de uma forma, aquilo que a gente sabe hoje em dia, que para a época era muito vanguardista, naturalmente. Completamente. E eram completamente apaixonados por joias. Sim. Eles tinham homens, mulheres, crianças, tudo. Lourdes, qual palavra eu poderia definir uma mulher como essa que traz um projeto como esse? Eu só posso dizer muito obrigada por ter vindo mais uma vez, Claudine, é sempre um prazer. E o que nós pretendemos é divulgar aquilo que fazemos, divulgar a nossa cultura e apoiar naquilo que podemos. Muito obrigada, Lourdes. Até o próximo. Eu. Planeta Mulher de hoje eu termino com muita alegria. Venha fazer parte da nossa família, porque assim você não perde nunca. Essa receita aqui, não preciso nem dizer, é uma receita mesmo de alegria. É uma receita de mulheres, uma receita de força. Dos Açores para o planeta. Até o próximo.